Bem, galera, vamos mais uma correção do desafio 1 da trilha 3 de matemática financeira. A questão que fala que Ana foi ao supermercado realizar a compra de mês. Neste supermercado, o gerente oferece 10% de desconto. Está aqui já marcado. Para os clientes que realizaram o pagamento em espécie, quer dizer, em dinheiro. A passar seus produtos no caixa, o atendente informou que Ana o valor de suas compras foi R$ 248. Sabendo do desconto, Ana realizou o pagamento em espécie, à vista, no caso. Qual o valor que Ana pagou após receber o desconto? O que é que nós temos? 10% de 248. O que é que vocês vão fazer? Quando eu tenho um de na porcentagem, significa multiplicação. Eu vou multiplicar o 10% vezes 248, que foi o total das compras. 10% na forma de fração é 10 sobre 100, vezes 248. Aí o que é que nós vamos ter agora? 248 vezes quem? 10 sobre 100. O 10 sobre 100 eu tenho, corto um zero do 10 e um zero do 100. Vai ficar 1 sobre 10. 1 vezes 248 é o próprio 248. E 10 vezes 1 é o 10. Vai ficar 248 dividido por 10. Aí vai dar um total de 24,8. Como nós estamos trabalhando com reais, vai ficar R$ 24,80. Aí ele diz que o valor das compras foi 248, que era o total. Se ela teve um desconto de R$ 24,80, vamos subtrair, né? 248 menos 24,80. A mesma coisa, 24,80 centavos. Que dá um total de 248 menos 24, dá 223, vírgula 20. Então, vai pagar R$ 223,20, porque ele não quer saber o desconto, ele quer saber quanto que ela vai pagar. R$ 248 foi o total da compra, mas ela recebeu 10% de desconto. Esses 10% deu R$ 24,80. 248 menos 24,80 vai dar 223,20 centavos. Esse foi o valor que ela vai pagar das compras. Aí o desafio 2 pede para vocês analisar um produto em um supermercado, onde nós temos uma lata de Nescau de 200 gramas custa R$ 3,29. Uma segunda lata com 400 gramas custa R$ 5,75. Já um terceiro, um pacote com 800 gramas custa R$ 11,95. Aí veja que eu tenho o quê? Praticamente vai dobrando o peso das gramas. 200, aqui passou para 400 gramas, dobrou. E o terceiro recipiente, em vez de dobrar, quadriplicou em relação ao primeiro. De 200 vezes 2, 400, 400 vezes 2, 800. Então, quadriplicou o valor da primeira e dobrou em relação à segunda. Aí, como é que vocês vão analisar? Porque ele quer saber, em termos econômicos, qual seria a compra mais vantajosa para você. Na primeira, custou R$ 3,29. Na segunda, dobrou a quantidade de gramas. Se fosse para pagar o valor, se fosse para comprar duas de 200, você ia pagar R$ 6,58. Só que você comprando a de 400 vai custar R$ 5,75. Veja que a economia será de 83 centavos. Já no, na de 800 gramas,
Se fosse para você comprar 4 latinhas de 200, você ia pagar R$13,16. Como você comprou o pacote todo de 800 gramas, em vez de ser 4 latas de 200, se fosse para comprar as 4 era 13,16. Comprando uma só de 800, paga 11,95. Você teve uma economia de R$1,21. Então, qual a melhor compra? A de 800 gramas. Comprando maior quantidade, você vai economizar mais. Deu uma economia de R$1,21. Em relação à trilha passada, onde estudamos alguma sequência, você consegue perceber o padrão em relação às gramas das embalagens? Esse padrão se assemelha a que progressão? Aritmética ou geométrica? Veja que é uma progressão geométrica. Por quê? Porque a nossa razão é 2, sempre dobrando a quantidade de gramas. 200 passou para 400, 400 passou para 800. Então, eu vou sempre dobrar, vou sempre multiplicar por 2. Quando a razão multiplica ou divide, nós temos uma progressão geométrica. Então, nesse caso, é uma progressão geométrica porque a razão está multiplicando ou está dobrando a quantidade de gramas. E a terceira questão era pessoal, era para vocês fazerem, montar uma comparação a respeito de uma compra. Vocês vão no supermercado. Você poderia citar a questão do picolé. Um picolé é R$2. Comprando 3, só paga 5. Tem essas promoçãozinhas. E mostrar que quanto mais você compra um produto, mais desconto você tem. Por isso que era pessoal essa questão aí.